Olha eu aqui de novo. Hoje nós vamos corrigir as questões que foram mandadas para vocês. Eu espero que todos tenham feito e mais do que isso, eu espero que todos tenham se saído bem. Mas se você não se saiu bem, eu tenho uma boa notícia. Não tem com o que se preocupar. Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender. E aos poucos você vai ver que essas questões que hoje podem parecer difíceis vão se tornando cada vez mais fáceis. E vamos começar a fazer isso agora. Repara só na primeira questão. A primeira questão diz assim: acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue o item a seguir. Eu mesclei as questões, botei umas questões de certo e errado, porque a prova de vocês vai ser de certo e errado, e coloquei umas questões de múltipla escolha. A prova de vocês vai ser de certo e errado se mantiver a CESP como a banca, né? E a prova da PM de Alagoas geralmente costuma ser assim. Então, eu misturei, porque como a gente não tem certeza de nada, é bom vocês se acostumando com os dois modelos de questões. E a primeira questão, então, pergunta se essa afirmativa que eu vou ler agora é certa ou errada. Diz assim: entidade sindical constituída há pelo menos um ano e sediada em município da federação tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, a fim de garantir direito líquido e certo de seus filiados, que tenha sido lesado por ato de autoridade administrativa fazendária federal. Esse texto, ele tenta confundir você, mas se você focar no que é importante, porque ele bota a autoridade administrativa da Fazenda Federal, aí você fala, meu Deus, o que é isso? Você não tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar com o seguinte: um sindicato pode entrar com ação, com mandado de segurança coletivo, para defender interesses, que essa é a parte que interessa, de direito líquido e certo de seus filiados. É essa parte que interessa. Se você entendeu essa parte no vídeo que a gente mandou e conseguir destacar essa parte do texto, o resto é só embromação para te deixar na dúvida. A opção vai estar, a questão vai estar certa. Entidade sindical, aí ele coloca constituída há pelo menos um ano. Ela nem precisa ter um ano de constituída. O sindicato, assim que ele passa a existir, ele já tem esse direito. Quem precisa ter um ano são as associações. Então a primeira questão é correta. Eu espero que você tenha se dado bem. E mais do que espero que você tenha se dado bem, se você acertou sem saber por que acertou, é a mesma coisa de não ter acertado. Porque agora beleza, no dia da prova não, né? Se você acertar, não interessa por que você acertou. Mas agora é mais importante você saber por que está certo do que você só ter acertado a questão. Ok? Então, inclusive tem um pessoal, para ser mais específico, uma pessoa que me procurou falando que respondeu as questões olhando as anotações que fez no caderno. Não façam isso. Anotar no caderno é super importante. Quando você escreve, você está ajudando a guardar. Aí o que você faz? Escreve, espera 1-2 horinhas e vai responder as questões, sem olhar o que escreveu. Você pode até dar uma lida antes de começar a responder no que escreveu, mas na hora que for responder tem que ser você consigo mesmo, viu? Isso aí foi uma indireta mesmo para alguém. Segunda questão: acerca das ações constitucionais, assinale a opção correta. Múltipla escolha. A letra A diz o seguinte: mandado de injunção destina-se a regulamentar normas constitucionais de eficácia contida e de eficácia limitada. Aí você pensa, filho da peste, como é que o professor manda uma questão dessa se eu nem sei o que é norma, eficácia de norma limitada e de norma contida, eficácia contida? E você tem razão de me xingar. Mas eu vou te dizer uma coisa: se fosse uma prova, você teria total condição de acertar essa questão. Por quê? Porque você vai falar o seguinte: vou deixar essa letra A de lado, vou fazer uma marcaçãozinha pequena, discreta aqui do lado dela, que ela pode ser verdadeira. Porque eu não sei, eu não estudei isso. E aí eu vou ver as outras opções. Se nas outras opções eu não tiver nenhuma que eu tenha certeza que é certa, eu vou ficar na dúvida com a A e vou com ela mesmo. Essa questão era uma questão que você deveria fazer assim. E provavelmente você ia achar a questão correta se você lesse todas as opções. Não é essa a letra A. E eu vou explicar por quê. Eu não falei, mas vou falar agora e quando a gente voltar eu falo de novo. Norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada. O que é isso? A norma de eficácia limitada é aquela que precisa de uma lei que a regulamente para que ela tenha efeito. É a famosa reserva legal. Ela precisa de uma lei.
Norma de eficácia contida. A norma de eficácia contida ela não precisa de uma lei, mas pode ser que tenha uma lei depois que a regulamente. Então, atentem para isso. A limitada, ela só vai ter eficácia se houver uma lei que a regulamente. A de eficácia contida, não. Ela tem eficácia mesmo que não haja lei. Certo? Então, o mandado de junção, ele só serve para as normas constitucionais que são de eficácia limitada. As de eficácia contida não precisam do mandado de junção, porque elas já podem ser exercidas. Lembra? Ela não é uma questão que você precisa da lei. Você pode exercer seu direito e se amanhã ou depois vier uma lei que regulamente. Então, por exemplo, a Constituição fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, de acordo com a lei. Mas, se não tiver uma lei que regulamente um ofício ou uma profissão e você começar a trabalhar de alguma coisa nova agora, uma coisa que ainda não existe, isso não está errado, isso não está proibido. Por quê? Porque é uma norma de eficácia contida. Quer dizer que depois, exemplo, o trabalho do Uber. Os Uber começaram a trabalhar sem a necessidade de uma lei que explicasse como é que o Uber ia funcionar. Então, o que acontece? É uma norma de eficácia contida. Se fosse uma norma de eficácia limitada, para surgir uma nova lei, uma nova profissão, seria necessário que primeiro viesse a lei, autorizando, regulamentando, e aí sim eu poderia iniciar o trabalho de Uber. Mas não é assim que funciona, porque é uma norma de eficácia contida. Norma de eficácia contida está dizendo o seguinte: pode ser que haja uma lei limitando aquele direito depois, regulamentando aquele direito. Mas enquanto a lei não sair, você pode exercer o direito à vontade. Norma de eficácia limitada. Você não pode exercer o direito. Então, quando a Constituição diz que o estrangeiro pode fazer concurso público nos termos da lei, essa lei não foi escrita também. E essa é uma norma de eficácia limitada. Quer dizer o seguinte: quem for estrangeiro no Brasil e quiser fazer concurso público, tem que entrar com mandado de junção para que seja feita a lei que regulamente como é que ele, como estrangeiro, vai poder participar do concurso. E de quais concursos que ele vai poder participar. Tranquilo? Então a letra A está errada porque ela botou a norma de eficácia contida junto, e a norma de eficácia contida foi que fez o item estar errado. Certo? A letra B diz o seguinte: ação popular pode ser ajuizada por pessoa física ou jurídica, podendo figurar como os réus a administração pública e pessoa física ou jurídica que tenha causado danos ao meio ambiente e ou ao patrimônio público, histórico e cultural. A questão está quase toda certa, esse item, a letra B. O erro é quando ele diz que quem pode propor a ação é pessoa jurídica. A gente viu que só pode propor ação popular um cidadão. Quem é o cidadão? Quem está em pleno gozo dos seus direitos políticos. E uma pessoa jurídica não pode ser candidata e nem vota. Então, pessoa jurídica não é cidadão. Então, ela não pode propor ação popular. O erro está só nisso. O resto está tudo certo. Podendo figurar como réu a administração pública, ou pessoa jurídica, ou pessoa física que tenha causado dano ao meio ambiente e ao patrimônio público, histórico e cultural. Perfeito. Só a parte de quem pode propor que está errada, então a letra B também está errada. Letra C. Nas ações de habeas corpus, o juiz está adstrito à causa de pedir e aos pedidos formulados. Veja só, essa lei, essa regra, ela funciona no direito civil. O que é isso? No direito civil, o juiz só pode dar o que está sendo pedido. Mesmo que ele enxergue algum outro direito que a pessoa possa ter, o juiz não pode conceder. Por quê? Porque ele está preso à lei. E a lei diz que ele só pode dar o que está sendo pedido. Se a pessoa entrou com um processo pedindo A, X e Y, o juiz não pode dar X e Y. Ah, eu percebi outra coisa, eu vou dar Z também. Não pode. Ele só pode dar X e Y. Mas no direito penal, não. E a ação, o habeas corpus está dentro do direito penal. Então, dentro do direito penal, se o juiz enxergar, se eu entro pedindo uma coisa, mas o juiz enxerga que eu tenho outros direitos, no direito penal, o juiz não está preso a isso. E aí a letra C diz o seguinte: nas ações de habeas corpus, o juiz está adstrito, está preso à causa de pedir, ou seja, ao motivo de pedir, e aos pedidos formulados. Não está. Se o juiz enxergar que há outras coisas além do que está sendo pedido, que o réu tem direito,
ele pode conceder, mesmo que não tenha sido pedido. Tá certo? Letra D. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político legalmente constituído e em funcionamento há pelo menos um ano. A letra D não está errada. O que ela está fazendo é deixando uma margem para a interpretação. Por quê? Porque ela diz, mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político. Beleza. Só que o partido político tem que estar com representação no Congresso. Ela aqui não está falando se ele tem ou não representação no Congresso. Então ela fala simplesmente que legalmente constituído e em funcionamento há pelo menos um ano. Eu não preciso ter um ano. Então o que faz estar errado é que ele bota uma condição de que ela tenha pelo menos um ano de funcionamento. O partido político, a partir do momento que ele tiver uma pessoa, um representante no Congresso, ele passa a ter direito a entrar com mandado de segurança coletivo. Então, essa letra D e a letra A deixariam dúvidas. Mas a letra E, ela vem para acabar com as dúvidas. Vamos ver a letra E. Habeas data pode ser impetrado tanto por pessoa física, brasileira ou estrangeira, quanto por pessoa jurídica, sendo uma ação isenta de custas. É exatamente isso. Se a pessoa não foi limitado pelo habeas data, quem pode entrar? Então, o habeas data, qualquer pessoa pode entrar. E como pessoa jurídica também pode ser impetrante, ou seja, a pessoa jurídica tem alguma informação na Receita Federal que ela quer e não consegue obter. A pessoa jurídica pode entrar para obter informações sobre ela mesma, a pessoa jurídica. Ou algum dado dela que está errado lá no órgão público. Então, a letra E é a resposta certa. E você provavelmente ficaria em dúvida nessas três letras, a A, a D e a E. Se você marcou a A, eu entendo, super tranquilo. Se você marcou a B, já tem que rever aquela aula sobre remédio constitucional com mais calma e dar uma lida, porque você tem que gravar isso. Só quem pode entrar com a ação popular é o cidadão. Habeas corpus, você não tinha como saber a letra C, pelo menos assim, só com o nosso estudo não tinha como saber. A não ser que você esteja estudando isso por fora, mas isso nem vai cair na sua prova. Esse nível de pergunta sobre o habeas corpus não pode, porque isso aqui já está no nível superior. Na verdade, essa questão foi tirada de nível superior, viu, gente? Eu boto questões mais puxadas mesmo para a gente ficar sofrendo agora e ter mais tranquilidade na hora da prova. Então a resposta é a letra E. Terceira questão diz assim: julgue o item seguinte acerca dos remédios constitucionais, se é certo ou errado. Então é outra questão de certo ou errado. Uma entidade de classe que estiver em funcionamento há pelo menos 6 meses, apenas 6 meses, não possui, por essa razão, legitimidade para impetração de mandado de segurança coletivo em defesa de interesses de seus membros. Talvez alguns tenham marcado certo, porque entendeu que a entidade de classe precisa de 1 ano de funcionamento. Mas eu espero ter deixado claro, e se não deixei, eu espero deixar agora. A única que precisa ter 1 ano de funcionamento é a associação. Sindicatos, entidade de classe, partidos políticos não precisam. Partido político precisa ter um representante no Congresso. Ponto. Entidade de classe e sindicatos, bastou existir, já pode entrar com a mandado de segurança coletivo. Então a pegadinha dessa questão é que ela bota a entidade de classe e algumas pessoas podem associar com a associação e achar que realmente precisa de 1 ano. Não precisa de 1 ano. Então a questão está errada, porque ela diz que ela não pode impetrar mandado de segurança coletivo, não possui legitimidade, quer dizer que ela não é uma pessoa legal para impetrar mandado de segurança coletivo. E isso está errado, certo? Então a terceira questão é errada. A quarta questão, múltipla escolha não, certo ou errado também. O habeas corpus, o mandado de segurança e o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção, o habeas data e a ação popular são remédios constitucionais jurídicos previstos na Constituição. Com exceção do habeas corpus, os demais remédios exigem capacidade postulatória e somente poderão ser propostos ou impetrados por advogado. O habeas corpus
o habeas data e a ação popular de boa-fé são remédios constitucionais gratuitos. O texto é longo, o texto precisa de um cuidado na sua leitura, mas ele está correto. O único remédio constitucional que a capacidade postulatória é quem pode impetrar, quem pode postular o remédio constitucional. Que pode ser por impetrado, o próprio impetrado, o próprio paciente ou o próprio... Os demais remédios existe capacidade postulatória e somente poderão ser impetrados por habeas advogado. Com exceção do habeas corpus, os demais remédios constitucionais precisam que um advogado entre para você. Então ele vai estar te representando. Considera que você está entrando, mas através de um advogado. Já no habeas corpus, não. No habeas corpus você não precisa de advogado, o próprio paciente pode impetrar. Certo? Então essa questão está certa. Lembrando que o habeas corpus e o habeas data são gratuitos e a ação popular também é gratuita. Só que a Constituição coloca uma ressalva. Ela é gratuita desde que haja boa-fé. Se a pessoa agir de má-fé, ela vai arcar com as custas e os ônus da sucumbência. Quinta questão. A quinta questão também é certo ou errado. E ele diz o seguinte: um partido político com representação no Congresso Nacional possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, apenas em defesa de seus filiados. Um partido político com representação no Congresso Nacional possui legitimidade. Perfeita essa questão. Essa daí não tem o que tirar nem pôr. Foi curta, direta e foi ao ponto. Um partido político com representação no Congresso, isso é importante que esteja escrito, ele tem legitimidade para representar os seus filiados, apenas no que se refere aos interesses dos filiados. Se o partido político tem algum outro interesse, ele não pode usar o mandado de segurança coletivo. O partido político pode entrar com mandado de segurança, mas para que ele seja um mandado de segurança coletivo, tem que ser o interesse dos filiados e não interesse do partido, interesse de outros do partido. Se for outro interesse, é mandado de segurança individual. Sexta questão, também de certo e errado. Julgue o item que se segue relativo à garantia dos direitos coletivos. São legitimados para a propositura do mandado de segurança coletivo os partidos. Desculpa, li rápido demais, vamos devagar. São legitimados para a propositura do mandado de segurança coletivo os partidos políticos com representação no Congresso, as entidades de classe e as associações, e as organizações sindicais em funcionamento há pelo menos um ano, na defesa dos interesses coletivos e interesses individuais homogêneos. Tá, mesmo você não tendo ouvido falar ainda sobre interesses individuais homogêneos, é importante que você entenda que o erro não está aí. O erro está antes disso. Quando eles colocam assim: são legitimados para a propositura do mandado de segurança coletivo os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, ok, as entidades de classe, as associações e as organizações sindicais em funcionamento há pelo menos um ano. Ele trocou a ordem. As organizações sindicais não precisam estar em funcionamento há pelo menos um ano. Quem precisa estar em funcionamento há pelo menos um ano são as associações. Então, o texto correto seria: são legitimados para a propositura do mandado de segurança coletivo os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, as entidades de classe, as organizações sindicais e as associações em funcionamento há pelo menos um ano. Ele tirou as associações e colocou as organizações sindicais. E muita gente na prova vai marcar como verdadeiro, porque se você pegar o texto da Constituição, e eu aconselho que pegue o texto da Constituição, ele vai estar dizendo exatamente assim: as entidades de classe, as organizações sindicais, as entidades de classe e as associações com funcionamento há pelo menos um ano. E quem lê pode interpretar, e é uma interpretação justa, que ele está dizendo que os três têm que ter um ano de funcionamento. Porque ele fala sindicatos, entidades de classe e associações com funcionamento há pelo menos um ano. Então, se você lê em casa sozinho, você vai interpretar assim mesmo. E não está errada essa interpretação, porque do jeito que o texto está escrito, ele deu margem a essa dupla interpretação. Só que o STF já resolveu isso.
Ele já disse, não, sindicato e entidade de classe não precisam estar em funcionamento há um ano. Só quem precisa, o E está separando as associações do resto. Então as associações precisam de um ano de funcionamento. Os outros dois não precisam. Ok? Então a letra C está errada por conta dessa pequena troca no finalzinho. Sétima questão. A letra 6 está errada. Vê que coisa bonita. A questão 6. Sétima questão. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte. Qualquer cidadão brasileiro, em pleno exercício de seus direitos, tem legitimidade para propor ação popular, com o intuito de anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Perfeito. Não tem o que tirar nem pôr. Tudo tranquilo, é isso mesmo. A questão 7 está correta. Oitava questão. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte. O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para garantir o acesso a informações constantes de bancos de dados de entidades governamentais, uma vez que o direito à informação é direito líquido e certo. Essa eu tenho 90% de certeza que você não errou. Mas só para esclarecer, o direito à informação é sim um direito líquido e certo. Isso não é mentira. Mas lá quando fala do mandado de segurança, ele diz assim, que o mandado de segurança vai proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Quer dizer que ele está dizendo que o direito de locomoção é direito líquido e certo, que o direito à informação sobre você é direito líquido e certo, mas que esses dois direitos líquidos e certos serão os únicos direitos líquidos e certos que não serão amparados por mandado de segurança. Vão ter um remédio constitucional específico para eles, que é o habeas corpus e o habeas data. Então, não está errado dizer que o direito à informação é um direito líquido e certo. O que está errado é dizer que ele vai ser protegido por mandado de segurança. Porque não vai ser por habeas data. Tá bom? Então a oitava está errada. Vamos para a nona. Nona questão. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais e à cidadania, julgue os próximos itens. O cidadão que esteja impedido de exercer seu direito individual em razão da ausência de norma regulamentadora deverá valer-se do mandado de injunção. Também é outra questão que eu tenho quase certeza que você não errou. Ora, sempre que se fala em norma regulamentadora, ausência de norma regulamentadora, falta de norma regulamentadora, grave essa expressão, porque essa expressão é que aparece nas provas. Todas as questões são tiradas de concurso, tá? Eu não coloquei qual concurso, nem o ano, para não assustar vocês. Mas aqui no meio tem concurso para juiz, tem concurso para promotor. Só que eu pego as questões mais fáceis desse concurso. Também não vai achar que está pronto para fazer concurso para promotor. Eu chego nessas questões, mas as mais fáceis desse concurso são de um nível já elevado para gente. Mas não dá para a gente ficar pensando em pegar nível muito baixo de questões. Essa questão está dada. Essa foi uma questão que está dada. Mas o que eu quero de você é que você raciocine desse jeito. Apareceu na questão falta de norma regulamentadora, ausência de norma regulamentadora, o remédio constitucional, mandado de injunção. Gravou isso, não tem erro, é batata. Com relação às garantias constitucionais, assinale a opção correta. O habeas corpus pode ser impetrado tanto contra ato emanado do poder público, como contra ato de particular, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua locomoção, em sua liberdade de locomoção. Certo? O que vocês acham dessa questão? Tá certo ou tá errado? Essa tá certa. E eu vou ser bem sincero. Quando a letra A já é a correta, dá um desgosto de falar dos outros itens, mas eu vou falar mesmo assim. O habeas corpus pode ser impetrado tanto contra ato emanado pelo poder público, contra o particular. A gente até deu um exemplo na aula dos remédios constitucionais, que eu falei o seguinte: o cara chega no hospital particular, com sintomas da Covid-19 ou Covid 2020 já modernizando. O médico fala: irmão, você está num grau último aqui, você está espalhando Covid para todo mundo. E o próprio médico decreta a quarentena do cara.
deixa o cara trancado num quarto lá, internado. Esse cara pode se sentir lesado, achando que o médico está agindo de má fé, que o médico não tem competência para isso, e entrar com habeas corpus. É possível habeas corpus contra ato de particular também. É raro, não é normal, mas quando o particular está fazendo às vezes de um agente público, mesmo sendo particular, é possível sim. Diferente, gente, se eu pegar vocês, eu pego a sala de aula, nós estamos na sala de aula agora. Eu tranco a porta da sala e falo, gente, nós agora vamos estudar até o dia da prova, ninguém sai daqui. Vou mandar entregar comida aqui, nós vamos morar aqui nessa sala. E tranco todo mundo. Vocês precisam de habeas corpus para poder sair da sala? Não. Porque ali eu estou violando o direito de vocês, vocês podem revidar usando a legítima defesa e tentando sair dali daquela forma que acharem mais viável. Não precisa entrar com habeas corpus. O juiz nem vai analisar um habeas corpus dele, já vai mandar direto a polícia ir lá me soltar e me prender. Aliás, soltar vocês e me prender. Cárcere privado, estou cometendo um crime. Né? Então, é diferente. Agora, um médico que analisou a situação e viu que você colocava em risco a sociedade e determinou sua quarentena, ele não está simplesmente te prendendo. Ele está na cabeça dele protegendo a sociedade. Então, ele vai fazer isso dentro de uma legalidade. Que o juiz depois, com seu habeas corpus, vai analisar se está certo o que o médico fez ou não. Então é possível habeas corpus contra ato de um particular nessa situação, tá bom? Vamos ver o que diz a letra B. Letra B diz o seguinte: o mandado de segurança pode ser interposto mesmo contra ato administrativo no qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Faltou um ó. Caução. O mandado de segurança, gente, ele é um remédio constitucional e, como eu disse para vocês, os remédios constitucionais têm prioridade, certo? Prioridade. Então, o que ele está dizendo aqui? O mandado de segurança pode ser interposto mesmo contra ato administrativo do qual caiba recurso administrativo. Essa é a parte que está errada. Se cabe recurso administrativo e há tempo hábil para isso, ou seja, se o recurso administrativo não vai causar nenhuma lesão que torne inviável o exercício do direito posteriormente, então não é cabível o mandado de segurança. Porque, como eu disse, ele é o remédio que vai entrar para chegar resolvendo. Então você tem que chegar mostrando, ó, eu já entrei na via administrativa, está aqui a resposta que me deram, e aí agora sim eu não tenho mais para onde correr, vim para a justiça, estou vindo com o mandado de segurança. Então o mandado de segurança não cabe quando ainda é possível recursos administrativos, a não ser em situações de urgência. Aí chama-se de liminar. Mandado de segurança com pedido liminar, com pedido de urgência. O mandado de junção, letra C. O mandado de junção tem como objeto o não cumprimento de dever constitucional de legislar, que de alguma forma afete direitos constitucionalmente assegurados, sendo pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ele só é cabível se a omissão tiver caráter absoluto ou total e não parcial. Não tinha como vocês saberem o que o STF pensa sobre o mandado de junção nesse sentido, mas eu vou explicar para vocês, mas com cuidado, porque o STF não pode ser questionado sobre o STF numa prova de nível médio, mas já caiu, entende? Então não custa você estar antenado com algumas coisinhas. Essa, não sei se é uma delas, mas não custa saber. Cabe mandado de junção se você não consegue exercer o direito, mesmo que haja uma regulamentação da lei, só que essa regulamentação foi parcial e não especificou a parte que te interessa, a parte que te permite exercer o direito. Então você pode entrar sim com mandado de junção, mesmo que haja uma norma regulamentadora que não tenha eficácia, que não está resolvendo o seu problema. E a letra E diz o seguinte: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por pessoas jurídicas públicas ou privadas, como as organizações sindicais e as entidades de classe legalmente constituídas, mas não por partidos políticos. Essa daí está na cara que está errada. Como é que você responde uma questão dessa, gente? Você vai ver, a letra E você tem que saber que está errado. Pô, como é que partido político não pode entrar com mandado de segurança coletivo? A gente sabe que ele pode, desde que tenha representação no Congresso. Então a letra E está errada por isso. Aí a letra D eu não sei, professor, eu não sei, STF está falando caráter absoluto, caráter parcial. Pula essa daí, deixa essa de lado. O habeas data destina-se a assegurar conhecimento de informações pessoais constante em registro de banco de dados, de entidades governamentais de caráter público,
desde que geridas por servidores do Estado. Eu pulei a letra C, foi? Ou de caráter público, desde que geridas... Não precisa ser gerida por servidor do Estado. Se é uma repartição que presta um serviço de caráter público, ela pode ser gerida por um setor privado. A telefonia é um exemplo. As empresas de telefonia hoje são todas privadas, mas se você quiser uma informação e eles não te dão sobre você, pela pessoa do impetrante, você pode entrar com habeas data, certo? O erro está nessa parte aí, tem que ser gerida por servidores do Estado. Não tem. Sendo um serviço de caráter público, já é o suficiente para você poder entrar com habeas data. A letra B, o mandado de segurança pode ser interposto mesmo contra ato administrativo. A letra B você não sabe, beleza. Então você fica na dúvida entre a letra A e a letra C. E a letra A, ela tem tudo para você saber. Ela diz assim, um habeas corpus pode ser impetrado tanto contra ato emanado por poder público como contra ato de particular. Você sabe disso, a gente falou disso. A gente deu o exemplo do médico. Você chegou lá com H1N1 elevado ao quadrado. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então, mesmo que você não saiba as outras opções, se você tiver convicção do que você sabe, quando você lê a letra A, você não vai ter dúvida. E prova é isso, amigo. Prova é momento. É você estar inspirado, é você estar calmo, você estar concentrado. Pô, eu não sei as opções C, D, eu não sei nem o que ele está falando em inglês aqui. Mas você consegue entender, eu falei inglês, mas pareceu que eu estava com a língua travada aqui. É inglês. E aí você vai matar pelas questões que você sabe. Muito difícil você chegar numa prova sabendo 100% de tudo. Então você tem que usar o raciocínio, tem que usar o tico-teco e falar assim, vou somar 2 mais 2, diminui 3, fica 1, essa daqui é a questão que eu vou marcar. Então, estamos aqui na torcida, qualquer dúvida, chama no privado, estamos juntos e que vá-se embora o Covid para a gente se encontrar de novo. Grande abraço e até a próxima.